O ex-coroinha do padre Júlio Lancelotti, um ex-coroinha, acusa o religioso de assédio sexual. Cristiano Gomes tinha 11 anos de idade quando teria ocorrido o episódio e diz que guardou o segredo por vergonha e medo. Ele é jornalista e conversou com exclusividade com o repórter de Oeste, Anderson Scarduelli. Cristiano conta que o assédio ocorreu depois da morte da avó, em maio de 1987, dentro de uma igreja no bairro da Moca, em São Paulo. Segundo o jornalista, depois da missa de sétimo dia, ele foi chorar na sacristia e encontrou o padre Júlio Lancelotti. Num primeiro momento, ele foi acolhido pelo padre, mas em seguida o religioso passou a pressionar o corpo contra o de Cristiano e a acariciá-lo. O relato completo está no nosso site, é só acessar revistaoeste.com. Piotr, tem todos os detalhes desse depoimento, dessa entrevista exclusiva que o jornalista concedeu aqui ao nosso repórter Anderson Scarduelli. Vale lembrar que o Oeste trouxe à tona um outro caso envolvendo o padre Júlio Lancelotti, que foi aquele vídeo de 2020, um vídeo pornográfico do padre. Nós trouxemos o relatório de uma perita que assinou, atestou a veracidade daquele vídeo. A Arquidiocese de São Paulo se manifestou em menos de 24 horas e arquivou o caso. Agora está nas mãos do Ministério Público para se manifestar. Até o momento não tem ainda uma manifestação do MP, de um promotor em relação ao caso. E nós trouxemos agora o relato dessa pessoa, desse jornalista, o Cristiano Gomes, então, que disse que tinha 11 anos quando teria sido assediado pelo padre Júlio Lancelotti. Ele diz também na reportagem de Oeste que outros colegas também disseram o mesmo, que também teriam sido vítimas. Bom, primeiramente só lembrando que este laudo é um outro laudo, tá? Um laudo novo sobre o mesmo vídeo, sim, lá de 2019, mas é uma outra perita que fez um novo laudo, ou seja, com todos os recursos possíveis, obviamente, que se permite usar agora para poder atestar. Atestou, é uma perita reconhecida e a Arquidiocese em 24 horas diz que não tinha mais o que dizer. Vamos arquivar. Não pode arquivar, tem que responder. No mínimo, a Arquidiocese fala, olha, eu desconfio desse laudo, tudo bem, é direito dela, e contrata um outro perito. Esse é o interesse. O interesse da Arquidiocese, no caso aí da Igreja Católica, é demonstrar a todos os católicos, mas não somente aos católicos, demonstrar a todos os cidadãos deste país que não aconteceu nada. Ela que tem que ter a preocupação da persecução, porque nós estamos falando, e é importante a gente relembrar aqui rapidamente algumas coisas. A Igreja Católica tem sido acusada pelo envolvimento de padres em casos de pedofilia, não é só no Brasil, é um fenômeno internacional e a Igreja Católica tem sido acusada, inclusive, de acobertar casos. Então, neste caso especificamente, em que pese o conceito brasileiro que nós entendemos aqui, o ônus da prova cabe à acusação, e neste caso o acusador mostrou um outro lado, mas neste caso, ainda assim, a Igreja Católica deveria ter todo o interesse. Arquivando em menos de 24 horas, com um laudo novo, não é uma resposta plausível, muito menos convincente, muito menos que realmente dê à Arquidiocese um motivo. E eu não estou aqui nem falando, eu não vou ser juiz da causa, eu não sou juiz da causa, mas 24 horas não é razão para simplesmente arquivar. E no caso deste depoente, que ele vem lá e diz assim, fui vítima, em todos os processos onde as pessoas se disseram vítimas, por exemplo, de violência sexual, no caso, obviamente, envolvendo homens em relação a mulheres, médicos que se aproveitaram, você não vai deslegitimar a vítima nesse caso. Não é esse o entendimento que tem havido recentemente, não somente no Brasil como no mundo. É dar acolhida e dar atenção ao que diz a vítima. E claro, ela tem que se explicar, mostrar mais evidências e uma investigação precisa ser feita. Essa é a frase, uma investigação precisa ser feita, até para elucidar tudo. É o mínimo que a Arquidiocese deveria se preocupar. Não parece, ao arquivar em 24 horas um laudo novo, com uma outra evidência, ou seja, novamente uma confirmação. Se ela desconfiava da primeira, tem a segunda. Não, ainda desconfia? Bom, então vamos fazer agora, vamos buscar um outro perito. Mas arquivamento não funciona num caso como esse, é muito ruim para a imagem da Igreja Católica, para os cristãos,
para o caso como um todo, para todo mundo. Não faz sentido algum. Pois é, Piotr. Mas, infelizmente, no Brasil de hoje, né, o relato da vítima, dependendo de que lado você está, importa mais ou menos. Né? Tem uma relativização. Ana? Eu acho que o ponto que incomoda os católicos sérios, os sérios que se preocupam de fato com a igreja, foi esse arquivamento em tempo recorde. 24 horas depois, arquiva tudo, empurra para debaixo do tapete e vamos fingir que nada aconteceu e alguém que arrume uma cortina de fumaça para amanhã, porque isso tem que morrer. Só que não vai morrer. Não vai morrer. Esse tipo de investigação, alguém vai continuar puxando e deve continuar puxando esse tipo de investigação. Se há questionamento sobre a capacidade técnica dos peritos, o que parece que até este caso nunca houve questionamento algum em relação à capacidade técnica dos peritos que analisaram o vídeo do padre Lancelotti, de acordo com a perícia. Agora é preciso seguir alguma investigação. O que está acontecendo? Quem está protegendo quem? O governo federal, por exemplo, fez alguma pressão na Arquidiocese de São Paulo para que esse caso fosse arquivado, já que o padre Lancelotti tem ligações profundas com o Boulos, que concorre à prefeitura da cidade de São Paulo? Houve essa pressão do governo federal e de partidos políticos na Arquidiocese de São Paulo? Quem assinou o documento? Quem analisou de maneira recorde, repito, toda a situação para que o arquivamento acontecesse num piscar de olhos? Quem está protegendo o padre Júlio Lancelotti na Arquidiocese de São Paulo? Qual o envolvimento político dessas pessoas, padres, sacerdotes, bispos, com o padre Lancelotti e com os partidos políticos que defendem o padre Júlio Lancelotti? Tudo isso precisa ser respondido. E uma investigação, como o Piotr colocou, não vivemos na época de que a vítima sempre tem razão? Por que, nesse caso, tudo vai ser encoberto, a vítima não tem razão e vamos jogar tudo para debaixo do tapete? Por quê? Os católicos sérios devem continuar fazendo pressão para que uma investigação siga o seu curso. Ninguém está acusando ninguém, mas pedindo investigações. É o mínimo que um católico e um cristão decente faça nesse momento, que a investigação siga o seu curso.